bom dia! Como é bom começar a semana com vocês, gente, mesmo distante, né? Nessa forma do sistema AD, nas aulas não presenciais, é AD, certo? Quero desejar um bom dia, cheio de paz, de luz, de muito amor nos nossos corações, tá bom? Então, vamos pegar o nosso livrinho de matemática, vamos dar continuidade, tá certo? O assunto da aula passada, que ainda é sobre multiplicação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, olham para cá, propriedades da multiplicação. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, falando sobre as propriedades da multiplicação. Então, vamos localizar aí, pegar o livrinho de vocês atentamente, certo? Assistir a aula da tia e vamos estudar sobre esse assunto. Então, as propriedades. As propriedades da multiplicação, elas são 3, certo? Vou só botar aqui o nomes delas no quadro para a gente poder dar o conceito e exemplo para vocês entenderem direitinho. Primeira propriedade é a comutativa. Vocês já ouviram falar esse nome, né? Lá no terceiro ano a gente estuda sobre as propriedades também. Então, qual é o conceito da propriedade comutativa? Em qualquer multiplicação, quando trocamos a ordem dos fatores, os produtos não se alteram. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho bem aqui, ó, a titia vai dizer agora para vocês como é que esse conceito vem para forma, na matemática, na forma de números. Então, quando trocamos a ordem dos fatores, o produto não se altera. Então, se eu tenho 4 vezes 5 é igual a 20, eu posso colocar aqui, eu vou trocar a ordem, vou colocar os 5 primeiro, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, que propriedade é essa? Comutativa. Quando trocamos os fatores, quem são os fatores aqui? É o 4 e o 5. O produto não é alterado, ou seja, ele não se altera. Aqui eu coloquei 4 vezes 5 é igual a 20. E 5 vezes 4 é igual a 20. Ou seja, o produto, o resultado, vai permanecer igual. A ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa. Vamos para a segunda. Elemento neutro. Nós estudamos lá na adição sobre o elemento neutro também, porque também tem as propriedades da adição. Tem um elemento neutro. Só que aqui na multiplicação há uma diferença, que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, tá certo? Bora ver o que diz aqui o conceito. Em uma multiplicação de dois fatores, em que um dos fatores é 1 e o outro é igual ao outro fator, em uma multiplicação de mais de dois fatores, em que os dois fatores é 1, o produto é igual ao produto dos outros fatores. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1, vai dar sempre igual ao primeiro fator, ou seja, aos outros fatores. Por exemplo, vamos ver aqui, a tia vai botar para cá. Vamos lá. Exemplo, eu tenho bem aqui. 104 vezes 1 é igual a quem? Ao primeiro fator. Quem é o primeiro fator? 104. Então, como é que eu identifico que aqui é uma propriedade? Que nome é esse que recebe essa propriedade da multiplicação? É bem aqui assim, como eu falei para vocês, o 1. Ou seja, qualquer fator multiplicado por 1 é igual ao próprio fator. Então, que propriedade é essa? Elemento neutro. Se tiver mais outro fator, também não vai modificar. Você tem que observar se na multiplicação
tem o 1. Se você identificar o 1 na multiplicação, de imediato você vai identificar o nome da propriedade, que é elemento neutro, tá certo? Porque lá na adição, não vamos confundir, na adição é o 0, na multiplicação é o 1. E por último, nós temos a associativa, tá bom? O que diz associativa? A associativa diz o seguinte: os fatores de formas diferentes, o produto não se altera. Se você associar, uma primeira coisa que vai identificar essa propriedade, gente, é o parênteses. Ela sempre vai vir com parênteses. Então, por exemplo, se eu tenho 3 fatores aqui, vamos para cá. 4 vezes 5 vezes 3. Então, tá dizendo aqui que se você associar de forma diferente, o produto vai permanecer igual, vai continuar igual. Então, eu vou colocar aqui de novo 4 vezes 5 vezes 3. Aqui eu associei os 2 primeiros fatores e aqui eu vou associar os 2 últimos, tá bom? Bora lá. Para vocês entenderem direito que quando se associa os fatores de forma diferente, o produto não se altera. 4 vezes 5 é 20. Vezes o númerozinho que tá fora, que no caso aqui é o 3. 20 vezes 3 é igual a quanto? A 60. Agora vamos ver aqui. O 4 que tá fora, ele vai ser repetido. 4 vezes, e vou resolver o que tá dentro do parênteses. 5 vezes 3 é 15. E 4 vezes 15 é igual a 60. Ou seja, vocês observaram que eu associei os fatores de forma diferente e o produto não foi alterado, ou seja, não foi modificado. Aqui eu associei o 4 vezes 5. E aqui eu associei o 5 vezes 3. Ou seja, é a mesma multiplicação. Então, o conceito, ele diz o seguinte: quando se associa os fatores de forma diferente, o produto não se altera. E o que nós vamos levar em consideração, o que vai identificar de cara o nome da propriedade é o parênteses, certo? Aquele, ó. Por isso que ele é chamado de associativa, porque dentro da matemática, o parênteses, ele recebe o nome, ele é associado, né? Recebe esse nome aqui devido a esse parênteses, tá bom? Então, só relembrando, bora recapitular de novo. As propriedades da multiplicação. Tem o comutativa, que é a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá. 4 vezes 5 é igual a 20. E 5 vezes 4 também é igual a 20. Então, eu troquei. 4 veio primeiro, o 5 depois. O 5 primeiro e o 4 depois. E o resultado o mesmo. Elemento neutro, lembrando que é o 1. Qualquer fator multiplicado com o número 1 vai ser sempre igual ao fator que foi multiplicado, ou seja, o primeiro fator, no caso. E a associativa, ela vai vir sempre com parênteses, como eu disse para vocês, o que vai identificar a propriedade. E aqui nós temos um exemplo. Eu fiz a multiplicação de 2 formas, 4 vezes 5 vezes 3. Associei primeiro os 2 fatores. Quando eu associo, gente, eu resolvo logo, tá bom? 4 vezes 5, 20, vezes 3, é igual a 60. E aqui, 4 vezes 5 vezes 3, que associei os 2 últimos. Então, deu 4 vezes 15, é igual a 60, tá certo? Então, bons estudos para vocês, resolvam as atividades, que qualquer dúvida, assistam novamente a videoaula, certo? E releiam as páginas do conteúdo. Um abraço.